imagens, às vezes eram imagens com texto, mas algumas vezes eles também faziam sequências de imagens e vendiam encadernado como se fosse um livro. Tem um muito interessante que se chama As 36 Vistas do Monte Fuji. Ele fez 36 gravuras diferentes com o Monte Fuji visto de lugares diferentes da cidade. Desde gente olhando para o monte, até uma feira com um monte de coisa acontecendo, e lá no fundo, pequenininho, o monte aparecendo atrás dos prédios. É muito interessante. Essa série dele, das 36 vistas do Monte Fuji, muita gente replicou. Aqui no Rio de Janeiro teve um fotógrafo que fez uma série de fotografias que se chamava As 36 Vistas do Corcovado. E ele fez exatamente a mesma lógica, fez 36 vistas, 36 fotos da cidade. E por que ele botou 36? Só porque o original botou 36, é uma referência a esse. Esse daqui é muito diferente, porque nas 36 vistas do Monte Fuji, o grupo de imagens é simplesmente uma coleção. E aqui existe uma sequência. Esse daqui, ele se chama as 53 estações da estrada de Hokkaido. No Japão, a gente tinha o imperador que morava numa cidade chamada Kyoto e o shogun, que era quem realmente administrava o país, que era em Edo, atual Tóquio. E uma vez por ano, o imperador fazia uma viagem de Kyoto a Edo, de Kyoto a Tóquio, para que o shogun prestasse contas da administração. E numa dessas viagens, esse artista, Hiroshige, ele acompanhou toda a viagem. Era por estrada, por rio, de barco, tinha várias etapas. E são vários dias essa viagem. Então, no caminho, entre a saída, a chegada e as vilas e cidades ou lugares onde eles pararam, são 53 lugares onde para cada um ele fez uma gravura. E como tem um texto, e ela é vendida junta, né, como um pacote, ela na verdade pode ser lida, se não é uma história em quadrinhos, pode ser lida como uma história em quadrinhos da viagem do imperador saindo de Kyoto até chegar em Edo. Tá? Aqui duas imagens, por exemplo, aqui eles estão passando, tem que subir uma montanha para descer do outro lado. Então ele mostra essa cena, cruza com pessoa, a caravana é essa que vai, aí cruza com pessoas vindo daquela cidadezinha lá, Cachoeirinha do lado. Aqui as pessoas que carregam as coisas do imperador, tá? numa parada na viagem. Pode continuar. Aqui, arte sequencial. Diferentemente daquela anterior, que você pode vender, ele pode vender o livro fechado, mas ele pode vender as gravuras soltas. Cada gravura é mais ou menos autossuficiente. Aqui é uma sequência, são duas gravuras de Picasso, que se chama Sonho e Delírio de Franco, em que ele conta uma espécie de suposto pesadelo de Franco, que era um ditador espanhol, né? A Espanha vivia sob uma ditadura nessa época, da qual o Picasso não gostava, e Picasso era leitor de quadrinhos, Picasso gostava de quadrinhos. Então, ele poderia representar o sonho de Franco, né, ou a história que ele imagina que Franco tenha sonhado, com uma única imagem. Mas aí você vai mostrar um momento específico do sonho. Ele queria mostrar o sonho como uma história. E Picasso gostava de quadrinhos, Picasso lia quadrinhos. Então, Picasso fez essas duas gravuras sequenciais. Elas se aproximam um pouco daquela história abstrata do Moebius. Tá? Ela não tem uma história tão clara sendo contada, mas ela é um pouco mais figurativa a partir do próprio título, né? Se ele chama de Sonho e Delírio de Franco, você quando olha, você vai ficar imaginando na sequência o que o imperador tenha sonhado. O imperador não, o ditador. A sequência de imagens, ela é utilizada para várias coisas, tá?
Uma delas, sequências de instruções. Vocês já devem ter visto, por exemplo, você compra um vidro de tintura de cabelo. Aí tem um monte de imagens na sequência dizendo como que você deve proceder. Ou você vai viajar de avião e tem um monte de sequência de imagem dizendo como que você deve agir caso o avião pouse na água, ou coisa do gênero, tá? Então essas instruções em sequência também são aparentadas dos quadrinhos. Vai passar. Por exemplo, esse daqui de origami, a gente vê a setinha que vai indicando pra gente em que sequência que a gente lê. E essa daqui é desenhada para ler igual uma história em quadrinhos. Eu leio a primeira, venho aqui para essa página, vou para a página seguinte e vou lendo na mesma sequência da história em quadrinhos. E o texto está ali para ajudar, mas se você até já conhece um pouco de origami, conhece um pouco de dobradura e segue as imagens, você não precisa nem ler o texto. O que mostra que existe um discurso, existe uma fala acontecendo através das imagens. Outra coisa que também é parente dos quadrinhos e que muita gente não para pensar, o que a gente chama de livro-imagem. Se você tem um livro infantil, que o livro inteiro não tem nenhum texto, e você segue o livro e entende uma história, a história foi contada através de imagens. Isso, para mim, isso daqui não é um parente dos quadrinhos, isso daqui é quadrinhos, tá? Passa. Por exemplo, esse na flor do lado de lá, começa com essa anta, cada 2 páginas é uma imagem nesse, tá? É um livro lindo, eu gosto muito, começa com essa anta triste, aí de repente a flor abre, né? E aí começa a contar essa história dessa anta que quer, porque quer aquela flor que está na ilha, mas essa anta não sabe nadar. Então vai ser a aventura dela tentando alcançar essa flor do lado de lá. Essa história é maravilhosa, eu já dei para muita gente de presente, inclusive para criança, tá? Mas é quase todo mundo para quem eu dei esse livro é adulto, inclusive uma amiga minha, porque esse livro é sobre dê valor ao que você tem, em vez de ficar chorando pelo que você não tem. Essa é mais ou menos a moral da história. Aí eu dei esse livro para essa minha amiga, que era uma pessoa que tinha uma vida boa, estabelecida, e ficava reclamando de um monte de coisa. Eu dei, ela olhou, virou para mim e falou assim: você está me chamando de anta? Eu falei: tô, sua anta. É um bom livro para dar de presente, viu? Esse daqui é um trabalho super interessante, ele chama Tapeçaria de Bayeux, da França, mas ele não é uma tapeçaria. Ele foi feito ali ao redor do ano 1000, entre 1000 e 1300, por aí, não sei precisar a data. Ele, na verdade, é um bordado, pode passar. Esse bordado, ele tem mais ou menos 70 centímetros de altura por 70 metros de comprimento. E ele narra a história com palavras e imagens em sequência, narra a história de como Guilherme o Conquistador saiu da Normandia, invadiu e conquistou a Inglaterra, né? Então, é um friso único, a gente tem vários exemplos desse tipo de friso, é como se fosse uma história em quadrinhos numa única tirinha, é uma única tirinha gigantesca de 70 metros, contando essa história de como Guilherme, e eu tenho uma edição dele, pequena, tá? Dá uns 7 metros de comprimento, mais ou menos, ela tem 1/10 do tamanho, e é bacana porque ela é um papel dobrado, é um livro sanfona, então você abre e estica ele inteiro, e embaixo ele tem cada uma dessas falas traduzidas em inglês, francês e alemão, né? Então quem conhece inglês, francês ou alemão consegue ler, inclusive o texto que na história está em latim, né? Pode passar? E essa daqui é poema visual, tá? É de um poeta visual chamado José de Arimateia. Durante o período dos anos 60, por ali, um grupo de poetas brasileiros começou a entender que a poesia, se ela é uma poesia falada ou se ela é só poesia, ela é só palavras, seja visual ou impressa ou seja falada. Mas eles falaram, não, a palavra impressa
ela não é só palavra, ela também é uma imagem. Se eu escrever um poema com letra grande e grossa, se eu escrever um poema com letra fininha, escrita à mão em itálico, eu vou ler da mesma forma? Eu vou ter a mesma impressão? Se o tipo de letra interfere no que eu estou lendo, eu posso tirar proveito disso. E aí surgiu o que a gente chama de poesia concreta, que eram poesias que eram não só texto, mas também poesias visuais. Mas elas eram tendo como referência a palavra, tá? Só que onde a visualidade contava muito. E aí um grupo de pessoas, dessas pessoas ali, resolveu fazer um caminho contrário. Se eu posso fazer poesia fazendo com que a palavra ganhe visualidade, por que eu não posso fazer poesia fazendo com que a imagem ganhe significado, né? Então, por exemplo, isso é um poema que eu posso entender, ler da forma que eu quero, mas que a gente lê como uma história em quadrinhos. Se eu vou lendo, ó, a mancha vai saindo de trás dela o ar e a mancha vai desaparecendo. O que significa? O que não significa? Depende do leitor, assim como numa obra de arte, né? Se você para diante de um quadro abstrato, o que significa? Depende de quem está vendo, tá? Mas eu posso analisar isso, por exemplo, pela época em que isso foi escrito, que estava ligado à ditadura brasileira. Eu posso pensar entre perda ou não do discurso, e eu posso ler ela ao contrário também. Por que eu não posso ler ela de trás para frente, em que o ar vai se desfazendo e vai virando uma mancha, né? Posso pensar até que vai na internet, como é que chama aquele videozinho que vai e volta, bumerangue. Posso ler ela em forma de bumerangue, inclusive, né? Acho que é a última, né? Tá? Bom, então, só recapitulando, para mostrar que quadrinhos é muito mais do que o que a gente imagina, a gente fez uma pequena viagem, primeiro mostrando como que dentro do mundo dos quadrinhos, o quadrinho é muito mais do que super-herói, do que a Turma da Mônica, tá? Mas mostrando que para fora o quadrinho também contamina outras áreas, né? E tanto fornece subsídios para cartilhas, para outras coisas, como também até mesmo para coisas como essa, né? De artistas usando a linguagem dos quadrinhos para fazer poesia, tá? É isso, se quiserem fazer perguntas. Obrigado, professor. A plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Certo? Dani quer fazer a pergunta. Dani, tem que chegar até aqui que o fio vai. Bem? Não? Mais alto? Tudo bem? Eu queria saber como é que vocês estão pensando essa discussão da inteligência artificial com a criação de imagem e a parte artística, né? Da criação da história. E também queria saber se você chegou a ver a questão do ano passado do Prêmio Jabuti, um livro de imagem que estava como classificado do Frankenstein, daquela discussão que houve, da desclassificação dele. Obrigado. A questão da inteligência artificial, ela ainda está em andamento. É uma coisa muito nova, a gente foi atropelado. Eu sou capixaba, moro aqui no Rio tem 20 anos, mas usando o termo daqui, a gente ainda está levando caixote, né? A gente está levando caixote atrás de caixote nessas mudanças. Aí você vai e diz assim, não, é isso que está indo, não sei o quê. Aí vem outro e diz assim, você está chorando por coisa pequena, porque tem muito maior. A gente se desespera por cima daquela outra e vem cá e fala assim, isso também é pequeno, porque o outro é maior. E a gente está vindo uma onda atrás da outra. O que acontece? Está em discussão a questão da autoria. E essa é a principal questão aqui. A questão, ela pode ser vista de lados diferentes. Por exemplo, muita gente está reclamando, a máquina está usando os meus desenhos para aprender e não está me pagando direito autoral. Ela está utilizando os meus textos para aprender, não está me pagando direito autoral. Mas assim, eu acho, para mim, a discussão não é essa. Para mim, a discussão é um pouco outra. Como que as pessoas vão sobreviver. Não é pelo direito autoral em si necessariamente só. A gente tem que analisar isso. Se você manda
tudo ser feito pela máquina, se a máquina vai fazer tudo, a única solução para mim é ser comunista, sabe? Dá dinheiro para todo mundo, ninguém precisa trabalhar, as máquinas vão fazer tudo e você só vai viver, sabe? Porque assim, a gente está indo por um caminho que é complicado. Se você... Um exemplo é o dos RPGs. Os RPGs, aqueles livros de Role Playing Game, né? Aqueles livros de RPG, eles são ilustrados. Aquelas ilustrações não são histórias em quadrinhos, são desenhos de dragões, de labirintos, de não sei o que lá, de magos, dos RPGs. Tem muito livro sendo produzido por RPG. E tem ilustradores que conseguiram durante muito tempo viver de criar desenhos para os livros de RPG, tá? É no mercado. Vai calar. Porque você diz para a máquina, eu quero um dragão lutando com outro dragão na frente do castelo, não sei o que, ela te entrega na hora. Você não tem que reclamar, ele te entrega 3 opções para você escrever melhor. Você não gostou, você pede esse daqui e faz mais variação. Eu gostei desse, mas não tá bom, ele faz mais variação em cima daquilo. Pois bem, mas esse problema também tem que ser visto pelo que ele tem de circunstancial, tá? Que é o seguinte, no momento atual, tem gente que vai perder o emprego porque desenhava dragão para livro de RPG e não vai desenhar mais. Mas daqui a 50 anos não vai ter ninguém perdendo emprego por isso, porque esse emprego já não vai existir. Aí nisso eu dou um exemplo, porque assim, as coisas mudam. Eu acho que a gente tem que lutar, não é lutar contra a modernidade, tem que lutar para que ela seja conduzida de maneira humana e salvaguardando as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês saem à rua de noite, quem acende, quem apaga os postes da rua por onde você passa? Já teve centenas de empregados pela cidade que no início da noite saíam acendendo os postes que eram a gás e de manhã saíam apagando. Ele tinha que acender os postes de um em um e apagar de um em um. Quando começou a eletrificação da iluminação pública, esse contingente gigantesco perdeu o emprego. Qual é a questão ali? Eu vou impedir a modernidade e os benefícios que ela traz para não perder o emprego das pessoas, ou eu vou conduzir essa modernidade de modo que ela não mate as pessoas de fome e que a gente tenha tempo de fazer uma reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho, tá? Quando a gente vê de hoje, 100 anos depois, tá? 150 anos depois, e pensa num caso tão, digamos assim, bobo como a iluminação a gás, bobo pra gente, mas não era bobo pro cara que vivia disso. Não estudou, não se formou e a vida dele era acender e apagar lampião. Ele cuidava da família com isso, ele botava comida na mesa com isso, tá? E ele só fazia isso da vida, né? Para ele não era. Então, assim, eu acho que a questão da inteligência artificial, ela vai mudar, né, drasticamente as nossas relações com a produção e com o trabalho. Enquanto ela não acontece, e ela vai causar um impacto, e eu acho que é irreversível, tá? O que a gente tem que lutar é pela preservação do humano, e não necessariamente pela preservação daquele trabalho específico, porque profissões surgem e desaparecem. A história é assim, profissões surgem e desaparecem. Quem já trabalhou com artes gráficas lembra na época em que para eu fazer um anúncio eu tinha que escrever o texto que eu queria, ir num caderno, escolher o tipo de letra que eu queria, mandar o meu office boy ir até uma empresa e dizer: faz para mim as letras desse jeito, chamava fotoletra. Aí a empresa fazia isso em papel fotográfico, mandava de volta e eu recortava e montava o anúncio com aquilo, porque eu não tinha impressora, as pessoas não tinham impressora, não era assim que funcionava. Essa é uma indústria que não existe. Mas vou menos longe. Quantos de vocês, quantas escolas de informática tem perto da casa de vocês?
E quantas já tiveram 10, 20 anos atrás? Onde estão essas pessoas que davam aula de informática? Alguns ainda não, mas são muito poucos. Tinha uma escola de informática em cada esquina. Gente, tinha escola de datilografia. Onde foram parar essas pessoas? Elas foram para outras profissões. Então, assim, profissões surgem e desaparecem. É da natureza humana, tá? Eu acho que o que a gente tem que lutar, é a minha visão, não é contra a inteligência artificial, mas para que ela não seja predadora, para que ela não destrua os empregos sem que a gente faça uma reinserção, e principalmente, aí sim, como é que fica a questão da criação. E eu também tenho uma visão, eu sei que eu vou levar pedrada de tudo quanto é lado, se for parar em algum lugar na internet, né? Mas assim, eu vou fazer uma provocação, tá? Como que vocês aprenderam a criar? Quem desenha? Como que aprendeu a desenhar? Não viu muito desenho, muita pintura para aprender a desenhar? Você pagou para cada artista que você viu o desenho, para você aprender com o desenho dele? Se você nunca comprou um livro na vida, mas vai a bibliotecas públicas e devora dezenas e centenas de livros e se torna um escritor, quanto você pagou para cada escritor que você leu para você se tornar um autor? Tá? Então, assim, o processo de aprendizado da máquina é o nosso processo de aprendizado, é o mesmo, tá? E a gente não paga por cada coisa que a gente faz. A questão é, na estrutura atual, o cuidado que você tem que tomar é, isso pode matar a internet do modo como ela funciona. E isso é um problema para a própria inteligência artificial, porque nós estamos numa inteligência artificial de primeira geração. Significa que a fonte de pesquisa da inteligência artificial é a internet que foi criada por humanos. Os textos, as imagens que estão na internet foram criados por humanos. A inteligência artificial está aprendendo com matéria-prima humana. Daqui a 10 anos, tudo que está na internet vai continuar sendo texto criado por humano e imagem criada por humano? Não. A gente vai ter uma quantidade gigantesca de matéria criada por inteligência artificial. E aí, dois problemas vão ser, primeiro, como é quando a máquina começar apenas a repetir o que ela aprendeu e fez antes? Onde vai entrar a criatividade? Porque ela pode chupar a criatividade humana hoje, mas a máquina não é a criativa, a máquina só imita. Essa é uma diferença entre como a gente aprende e como a máquina aprende. A máquina só imita. A gente pode criar novo, a gente pode criar uma ideia nova e a máquina não. Quando a gente vê uma imagem criada por uma máquina que a gente acha linda, surpreende a gente acha que é original, é porque a gente não viu de onde ela copiou. Ela não copiou igual, mas ela foi copiando ideias. Mas não baixou um santo na cabeça da máquina e ela teve uma ideia 100% original. Máquinas ainda não fazem isso. Nenhuma máquina ainda é criativa. Ou seja, a inteligência artificial, a gente pode dizer, ela nem é inteligência de verdade, nem é artificial de verdade, porque ela está toda baseada nesse aprendizado de máquina. Daqui a algum tempo, ela vai replicar ela mesma. Aí ela vai entrar num ciclo vicioso de que ela corre o risco de se tornar repetitiva. Segundo, jornais, revistas, empresas que vivem na internet de produzir notícia, produzir informação, produzir conteúdo. Essas pessoas ganham dinheiro com publicidade, ganham dinheiro para fazer isso. A hora que a máquina começar a fazer isso sozinha, essas empresas quebram, tá? Se isso não for feito com cuidado. Aí a pergunta é, quando não tiver mais pessoas produzindo conteúdo original para a internet, ela vai imitar o quê? Vai chegar uma hora que todo o conteúdo dela vai ser artificial. Ela vai aprender qualidade com quem? Se não tem mais seres humanos produzindo novidade e qualidade para aquelas máquinas, né? Esse caso do que aconteceu, do livro que foi retirado, se não me engano, é porque a pessoa publicou o livro, não imaginou que o livro fosse ser premiado, o livro teve imagens criadas com computação gráfica, não é isso? E ele não informou, e ele foi premiado pela imagem. E aí ele teve que dizer, olha, é melhor de dizer do que o outro, né? Eu usei.
Ah, já estava escrito? Ah, então o problema foi dos avaliadores ali. Mas essa é uma questão. O quanto você usa ou não. Eu vou dizer uma coisa que eu faço. O meu mestrado foi sobre jornalismo em quadrinhos, que é uma das coisas, né? Passa por isso que a gente viu aqui. Foi o primeiro do Brasil, em 2003, tá? Nesse meio tempo, eu pago o preço do ineditismo, ou seja, muita coisa eu tive que tirar da minha cabeça, e gente que veio depois pôde. Não, o que ele disse aqui, bacana, vamos seguir, isso meio virou um padrão, ou ele deixou de ver isso, ou ele viu por esse lado, mas não viu por aquele. Então existe uma crítica ao meu trabalho. E aí eu tive a curiosidade. Eu fui no ChatGPT e coloquei assim, que elogios e que críticas são feitos ao trabalho da pesquisa de Aristides Correia Dutra sobre jornalismo em quadrinhos. O que ele fez? Ele foi no que todo mundo escreve e me fez uma lista. Eu falei, coloca em forma de tópicos. Então ele colocou lá. As pessoas elogiam isso, isso e isso, as pessoas criticam isso, isso e isso. Eu não sou burro. Se eu for escrever um texto hoje, ou se eu for republicar isso, ou se eu for atualizar, por que eu vou ignorar isso? Eu não vou mandar ele escrever o meu trabalho, mas eu posso sim mandar ele fazer leitura de textos de outras pessoas e computar dados e me dar esses dados para que sirva de base para escrever. Se hoje eu for rever o meu trabalho, eu vou levar isso em consideração. Então assim, eu não preciso botar o ChatGPT para escrever o meu livro, mas eu posso sim utilizar o ChatGPT para me auxiliar na pesquisa, que não seria muito diferente do meu ponto de vista como autor, se eu contratasse uma pessoa para ficar sentado lendo 50 trabalhos acadêmicos sobre isso e me dizer, olha, as pessoas costumam criticar isso e costumam elogiar aquilo, né? Então assim, se eu posso pedir uma pessoa e posso pedir uma máquina, se essa informação for fornecida com qualidade, eu posso considerar. O que eu não posso é mandar a máquina escrever e dizer que fui eu. Isso, inclusive, configura plágio. Apresentar como seu o trabalho de outro, mesmo que o outro seja uma máquina, né? Se eu, por exemplo, hoje vou dar exemplos, tá? Desenhar uma história em quadrinhos. Eu gosto do trabalho feito à mão, eu gosto da pincelada. Mas eu não me sentiria burlando nada se eu virasse, por exemplo, eu quero uma imagem de uma pessoa saltando por cima de um muro. De virar para um gerador desse de imagem e dizer, forneça uma imagem de uma pessoa saltando por cima de um muro, uma pessoa assim e um muro assim. E pegar essa imagem e usar como referência para eu fazer o meu desenho. Porque a gente faz isso com fotografia, a gente faz isso com desenhos de outras pessoas. Então assim, se eu como autor posso usar referência fotográfica, seja eu que faça a foto, seja outra pessoa que fez a outra foto, para eu fazer o meu desenho, por que eu não posso mandar o ChatGPT criar uma imagem e utilizar aquela imagem como referência para fazer o meu desenho, tá? Vai chegar uma hora em que isso não vai ser nem discussão, sabe? Vai ser normal para as pessoas muitas coisas dessas. Mas para mim o problema, hoje eu lembro lá do caso dos acendedores Lampião. O problema é a mudança, do que isso causa com as pessoas. Que isso, que a gente vai ser engolido por isso, eu não tenho muita dúvida não. Tá? Eu acho que a questão não é lutar contra, é lutar para que isso seja feito de maneira humana e valorizando as pessoas. Gente, eu falei muito. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Ou já estamos aqui? Que eu falei também, né? Obrigado, professor. A gente encerra aqui. Para quem ficar aguardando, vai ter outra atividade daqui a pouco começando. Tá bom? Obrigadão.